Bom dia, boa tarde, boa noite, salve camaradas. Esse é mais um vídeo sobre a obra O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. A gente está lendo o capítulo 2, tá? E antes de mais nada, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, tá? Quem está gostando, se não está gostando, comentem, dê like, se inscrevam, pessoal. Se inscreva aí para ajudar o canal e é aquela velha história, né? Os algoritmos não estão contribuindo, certo? Não, na verdade, não contribuem para canais desse tipo, né? Então, a gente não trabalha nessa lógica do pior melhor. Então, a gente realiza um trabalho de seriedade, tratando de textos, certo? Textos clássicos da filosofia, da psicanálise, né? Mas também textos mais contemporâneos. Tem um vídeo que está fazendo parceria com o GAP Filosófico sobre Zizek, né? Tem entrevistas com filósofos, tá? Tem vídeos sobre filosofia, tem vídeos aí agora sobre psicanálise. Então, pessoal, é dessa força, tá? A gente continuar esse trabalho e falando com vocês que a gente está pensando em fazer outros trabalhos nesse sentido. Provável que depois desse livro do Mal-Estar eu vá para outra obra, talvez uma obra sociológica ou filosófica, certo? Mas sempre nesse perfil, certo? De leitura, estudos do texto, tá? Nada de ficar fazendo manobras para poder chamar pessoas que não têm muito interesse sobre o tema. A gente aqui foca filosofia, psicanálise, né, sociologia, áreas afins, né? Então, se vocês não se inscrevem e não fazem esse processo de dar like, a gente não consegue fazer com que o canal apareça mais para esse público, inclusive para vocês mesmos, tá? E além disso, eu não posso usar certas ferramentas do YouTube porque ficam travadas até eu alcançar uma certa quantidade de inscritos, tá? Então, eu estou querendo realizar alguns cursos, alguma coisa assim para mais interessados, para assinantes, coisas desse tipo, e não estou conseguindo porque não tenho uma quantidade de inscritos suficiente. Então, se você está interessado e está gostando do trabalho, se inscreva, tá? Bom, dado o recado, a gente falou no vídeo passado sobre a questão da felicidade em Freud, né? A gente apontou aqui que o Freud ele aponta, né, que a vida em sociedade é uma vida de renúncia aos impulsos, né? Nós temos duas tendências, o princípio da realidade e o princípio do prazer. A gente vive nesse conflito, nessa tensão, e o Freud começa a dizer, ele tem métodos, tem técnicas que foram desenvolvidas com o passar do tempo para reduzir esse estado de sofrimento, tá? Se distanciar desse sofrimento. O primeiro que ele vai apontar é sobre o ascetismo, tá? Então, o distanciamento da sociedade, né? Do isolamento, essas situações todas que a gente vê em algumas ordens religiosas, algumas filosofias religiosas, tal, né? Os mosteiros, então você tem esses essas instituições, né, que
trabalham em cima da fuga de qualquer fonte de desprazer, e para muitas a fonte de desprazer está ligada necessariamente às fontes de prazer. Budismo, os faquirs, né? Tudo pessoal do Oriente Médio também. Então, é tudo nessa movimentação de tentar superar ou tentar banir as fontes de sofrimento a partir de condutas ascéticas, tá? E controle de determinados comportamentos, né? Ruptura com a, a integração total na sociedade, porque a sociedade também está sempre nesse conflito. Então é isso. E aí o segundo método ele vai falar sobre os fármacos. Tá? Então a gente está na página 256 aqui da obra Mal-Estar na Civilização, mas também pode ser traduzido como Mal-Estar na Cultura. Nesse caso, eu estou pegando na tradução da editora Autêntica, né, que é uma tradução direta do alemão, diferente, por exemplo, da tradução da Imago, muito conhecida, né, que durante décadas serviu como fonte de estudo, de pesquisa da psicanálise. Só que a tradução da Imago, ela é uma tradução do inglês, que foi traduzido do alemão. Então é uma tradução da tradução. E ela tem uma série de problemas, né? De situações ali da Imago que não é... A maioria dos psicanalistas hoje não trabalham muito, né? Quer dizer, alguns tem, porque ela ainda é muito popular, né? Muito acessível, mas o pessoal tem aí duas novas traduções, que é uma tradução da Autêntica e uma tradução da Companhia das Letras, certo? Que também é boa, ela é direto do alemão. Então, continuando aqui na leitura, Freud então fala: o método mais cru, mas também o mais eficaz para uma influência como essa é o químico. A intoxicação, não acredito que alguma pessoa consiga compreender plenamente seu mecanismo, mas é o fato que existem substâncias estranhas ao corpo, cuja presença no sangue e nos tecidos nos proporciona sensações imediatas de prazer, mas também altera de maneira as condições de nossa vida sensível. Então ele está falando justamente desse uso, né, dos fármacos como uma possibilidade de alcance de prazer, relacionado à questão do corpo. Lembre que ele falou que o corpo é o nosso corpo é uma das fontes de sofrimento, tá? Então, está trabalhando então já fazendo uma anexação, né? E quanto fonte de sofrimento, ela também, a partir do corpo, pode se alcançar prazer, né? A partir de substâncias que são estranhas ao corpo. Então ele fala, mas também altera de tal maneira as condições de nossa vida sensível, que nos tornamos inaptos à recepção de emoções de desprazer. Esses dois efeitos não apenas ocorrem simultaneamente, mas também parecem estar intimamente ligados um ao outro. No entanto, deve haver substâncias em nossa própria química corporal que façam algo semelhante, pois conhecemos pelo menos um estado patológico, a mania, na qual ocorre essa conduta semelhante à embriaguez, sem que tenha sido introduzida nenhuma droga entorpecente.
Hoje a gente tem conhecimento das substâncias químicas do corpo, muito mais do que naquela época, né? E tratam sobre a parte mais fisiológica, né? As dopaminas, serotonina, né? Então, todas essas substâncias que o corpo já produz, né? E que causam esse tipo de efeitos no indivíduo, né? Além disso, nossa vida anímica normal apresenta oscilações de liberação facilitada ou dificultada de prazer, paralelamente às quais há uma receptividade diminuída ou aumentada de desprazer. É muito lamentável que esse lado tóxico dos processos anímicos tenha escapado à investigação científica. A ação das substâncias entorpecentes na luta pela felicidade e no afastamento da miséria é a tal ponto apreciada como um bem-estar que os indivíduos, assim como povos, reservaram-lhe uma posição sólida em sua economia libidinal. Somos agradecidos a elas, não apenas pelo ganho imediato de prazer, certo? É, mas também por uma porção ardentemente almejada de independência em relação ao mundo exterior, pois certamente sabemos que, com a ajuda do destruidor de preocupações, podemos nos livrar a qualquer hora da pressão da realidade e encontrar refúgio em um mundo próprio que ofereça condições melhores de se obter sensações. Sabemos que é precisamente essa propriedade das substâncias entorpecentes que condiciona também o seu perigo e sua nocividade. Elas são, em certas circunstâncias, culpadas pelo desperdício de grandes quantidades de energia que poderiam ser utilizadas para melhoramento da sorte humana. Então, está falando sobre essas substâncias, né? O século XIX, início do século XX, vai ter um grande uso, desculpa, da cocaína, né? Usada inclusive na medicina normal, né? Dessas substâncias, e que durante um bom tempo virou moda na Europa, né? Muitos profissionais utilizavam em várias situações, médicos utilizavam em várias situações, para melancolia, tratamento de depressão, para dor, para tudo, né? Havia um comércio muito grande, principalmente ali entre, inclusive teve, né, a guerra, né, entre Inglaterra e entre a guerra e a China, né, século XIX, né, a guerra do ópio, que fez um estrago gigantesco na sociedade chinesa, né? E os ingleses ali fizeram uma das piores barbaridades da história da humanidade. E, enfim, na Europa ficou muito comum, né? Alguns poetas escreviam sobre isso, né? Artistas, músicos, era um uso, às vezes, e exacerbado, né, dessas substâncias. E o Freud aqui aponta essa dificuldade, né? O Freud no início utilizou, claro, mas depois ele viu que não tinha melhoria, né, dessas substâncias. Continuando, mas a construção complicada do nosso aparelho anímico permite toda uma série de influências diferentes, assim como a satisfação pulsional é felicidade, né? Então, essas substâncias afetam, né, essa absorção, né, devido a essa satisfação. Ele continua, também é a causa de grande sofrimento para nós quando o mundo exterior nos deixa passar necessidades, quando se recusa a saciar em nossas necessidades. Podemos ter expectativa, portanto, de ficar livres de uma parte do sofrimento através de uma ação sobre essas emoções pulsionais.
Esse modo de defesa contra o sofrimento não agride mais o aparelho sensorial. Ele procura dominar as fontes internas das necessidades de maneira extrema. Isso ocorre quando mortificamos as pulsões, como ensina a sabedoria de vida oriental e como o realiza na prática da yoga. Se isso dá certo, certamente abandonamos também qualquer outra atividade. Sacrificamos a vida e apenas adquirimos novamente, por outro caminho, a felicidade da quietude. Então, veja como Freud desenvolve essa questão do sofrimento aliada à parte sensorial, certo? Do domínio dessas fontes de necessidade, essas fontes internas, e ao mesmo tempo ele compreende que esse uso é um uso que possui dois lados, porque chega um momento em que a felicidade já não é mais alcançada a partir disso, né? Você vai ter realmente aquelas situações, por exemplo, de vai ficar o indivíduo dependente aumentando cada vez mais de quantidade de substâncias, né, dos fármacos, para poder obter aquela satisfação, né? E aí essa perda, né, da qualidade de vida, certo? Porque vai ficando mais dependente. Continua, seguimos pelo mesmo caminho, com metas mais moderadas, se almejamos apenas a dominação da vida pulsional. Partir para uma outra forma. O que então domina são as instâncias psíquicas superiores, que se submeteram ao princípio da realidade. Assim fazendo, o propósito da satisfação não é abandonado de modo algum. Uma certa proteção contra o sofrimento é alcançada pelo fato de que a insatisfação das pulsões mantidas dependentes não é sentida tão dolorosamente quanto as pulsões não inibidas. Mas, por outro lado, existe uma inegável redução das possibilidades de gozo. O sentimento de felicidade na satisfação de uma emoção pulsional selvagem, não domada pelo eu, é incomparavelmente mais intenso do que essa saciação de uma pulsão domada. Que ele está falando sobre a dificuldade de que alguns impulsos são mais difíceis, né? Alguns impulsos são complicados de você controlar, né? E aí uma questão importante, porque a sociedade ela concede determinadas facilitações, como assim dizer, para que isso possa alcançar, mas ao mesmo tempo ela imputa sobre o indivíduo formas também de não alcançar outras formas, né, de outros impulsos, tá bom? Outra questão importante que precisa salientar é que ao mesmo tempo em que a satisfação, né, a satisfação dos nossos instintos é equivalente à felicidade para nós, também assim também um grave sofrimento surge em nós, certo? Caso o mundo externo nos deixe definhar. Então existe essa dupla característica desse processo. Ao mesmo tempo que que a felicidade é toda baseada na satisfação pulsional, ao mesmo tempo ela é causa desse sofrimento, tá? Por quê? Porque
quando a gente vive em sociedade, nós temos esse princípio de realidade que impõe barreiras a uma satisfação de todas as pulsões. Nem todas as pulsões são permitidas em sociedade. Então, isso causa um mal-estar no indivíduo, né, que acaba transformando lido, né, como uma fonte de sofrimento. Né? Então, essa questão é interessante, deve estar sempre em mente, porque é esse jogo dialético que o Freud vai estar trabalhando em toda a obra dele. Né? Vamos dizer assim que é uma das colunas centrais de interpretação da obra, porque é essa tensão que existe entre o princípio da realidade e o princípio do prazer que vão estar convivendo, né, nessa existência, essa tensão, né, que é um processo que todo indivíduo passa. Então, faz parte da condição humana essa tensão entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. Né? A gente utiliza formas de afastamento de certas pulsões, né? E ao mesmo tempo a gente acaba se afastando também de fontes de felicidade, porque as fontes de felicidade elas estão lastreadas à satisfação pulsional. Né? Então, essa é uma questão que o Freud aponta e que eu acho que deve ser compreendido perfeitamente para que a gente possa ir seguindo esse caminho, tendo sempre essa ideia dessa tensão que há na existência, né, no tratamento do indivíduo com suas pulsões e com a sociedade. E quando ele fala aqui que o que então domina são as instâncias psíquicas superiores, tá? É a questão aí do ego, né? O ego e o superego, eles precisam estar relacionados com esse princípio da realidade, porque o isso, né, o id, ele está totalmente é a fonte dos impulsos, é a fonte dessas demandas por essa satisfação constante. Então, isso em Freud tem que ser muito claro. E além disso, tem uma questão aí, ele vai dizer que a satisfação de um impulso primitivo, um impulso selvagem, né, um instinto primitivo, ele tem muito mais prazer, né? É um prazer muito mais intenso do que a satisfação de um impulso que já foi domado. Né? Então, sempre há uma forte tendência, né, de que as fontes de essas emoções pulsionais, né, esses impulsos selvagens, eles são muito mais fortes, né, do que aqueles impulsos que já foi, de certo modo, controlado ou, ou vamos dizer assim, delimitado pela instâncias superiores da vida anímica, né? Da psique humana. Então, esses são muito mais violentos, né? São muito mais fortes. E é aí que o problema fica sempre batendo, né?
está sempre constante. E aí ele vai falar, talvez a atração daquilo que é proibido em geral encontra aqui a explicação econômica. Então é por isso que vai dizer, olha, determinados impulsos a gente não consegue controlar justamente porque eles são mais fortes, porque eles não são domados pelo ego. Pelo ego, não são restritos à dominância das instâncias mais superiores. Né? E aí que ele fala, por isso que tem uma explicação para isso. Né? Uma explicação por quê? Porque o gozo dessas possibilidades mais instintivas, de mais força, elas sempre produzem um sentimento de prazer muito mais forte, muito mais marcante para o ser humano. Então, as coisas que são mais fáceis de lidar, vamos assim dizer, essas satisfações mais fracas, se é que eu posso falar dessa forma, ou desses impulsos mais fracos, eles são muito menos prazerosos, vamos assim dizer. Então, há essa busca, né? E ao mesmo tempo tentar repelir algo que é muito forte no ser humano, que são seus impulsos mais profundos, né? São, são impulsos mais primitivos, mais descontroláveis, né? Talvez seja a palavra me- menos, menos dominados. Né? Então fica aí essa explicação. É um parágrafo extremamente importante, né? Aí ele mostra um pouco sobre essa dinâmica e essa tríade da vida anímica, né? Trabalhando na espécie de modulação ou regulação desses impulsos que estão, como eu falei a vocês, os impulsos são constantes, não para, não é algo que acontece aqui e depois acontece em outro momento, não, é constante, é uma luta constante desses impulsos que estão sempre aflorando, estão sempre transbordando para fora dessa represa e por outro lado você tem o ego e o superego nessa reação, vamos assim dizer, dessas pulsões, né? Esse ego como a parte que fica estabelecendo a relação entre a realidade e o interior, né? O mundo interior e o mundo exterior. O superego, uma parte, né, fragmentada dessas instâncias que foram se solidificando, se cristalizando, né, em um modo de função, né, vamos assim dizer, baseado no comportamento, nos aspectos sociais que vai cristalizando, vai interiorizando normas, condutas, padrões, né, que vai meio que barrando ou tentando barrar determinados impulsos. Nem sempre consegue, porque alguns são extremamente fortes, alguns desses impulsos. Esses impulsos mais primitivos, eles têm um apelo muito grande sobre o nosso corpo, e isso vai provocando uma série de consequências pulsionais. Outra técnica de defesa contra o sofrimento serve-se dos deslocamentos da libido, os quais o nosso aparelho anímico autoriza
e através dos quais sua função ganha tanto em flexibilidade. A tarefa a ser resolvida é deslocar as metas pulsionais de tal maneira que não possam ser atingidas pelo impedimento do mundo exterior. Então aí tá, né? Freud está apontando aí uma técnica, né, de defesa contra o sofrimento, né, que é uma tentativa de deslocamento da libido. Alguns são técnicas realmente desenvolvidas a partir de milhares de anos, outras são consequências, né, dessa própria esse próprio estado da condição humana que vai nosso corpo, nossa psique vai desviando, né, ou vai redirecionando determinadas metas, né? A tarefa a ser resolvida é deslocar as metas funcionais de tal maneira que não possam ser atingidas pelo impedimento do mundo exterior, tá? Então, se não sai, se não vai por um lugar, sai pelo outro, né? Vai pelo outro lado, tá? Então, aí o que ele vai entrar num conceito extremamente importante para a psicanálise, que é o conceito de sublimação, tá? Lá. A sublimação das pulsões, certo? Presta aqui sua ajuda. Veja que a parte aqui de sublimar, ela, ela tem uma relação aí com a ciência, né? A ciência, que é um processo físico-químico, né, onde ela passa, por exemplo, do estado sólido para o gasoso, né? É um dos estados da matéria, e esse trânsito, né, de um estado para o outro, ele, ele descreve essa transformação, tá? De como é que um impulso, não podendo se exteriorizar de uma forma, ele vai se exteriorizar de outra. Tá? E por que não exterioriza de forma direta, pura, vamos assim dizer? Porque aí há outros mecanismos, certo, que atuam nesse processo de exteriorização das pulsões. Então, algumas não conseguem sair de fora de forma direta. Elas passam por esse processo de sublimação. E aí o Freud continua: estaremos obtendo o máximo se soubermos elevar suficientemente o ganho de prazer que provém das fontes de trabalho psíquico e intelectual. Nesse caso, o destino pouco nos fará mal. A satisfação dessa espécie, tal como a alegria do artista com a criação, com a encarnação da figura de sua fantasia, e do pesquisador com a solução de problemas, e com o reconhecimento da verdade, possuem uma qualidade particular, que certamente um dia poderemos caracterizar metapsicologicamente. Por ora, podemos apenas dizer figurativamente que elas nos parecem mais refinadas e mais elevadas, né? Então, esse processo de sublimação, né, essa forma de satisfazer esses impulsos, né, que emergem de forma variada, certo? De que forma, por exemplo, na produção artística, né, e na produção científica e intelectual. É uma forma desses impulsos se manifestarem, porque tem que sair por algum lugar, certo? Quando não sai por essas vias mais abstratas, por essas vias mais psicológicas, vai sair em formas de sintomas biológicos.
mas essa energia vai sair de alguma forma. Elas não conseguem ficar contidas plenamente, não conseguem ficar contidas de forma como uma barreira, né? Não, certos impulsos a gente barra completamente. Não tem condições, certo? Essa energia ela se transforma. Tá? Sabe qual é aquela lei de Lavoisier, certo? Sobre a energia? Então é por aí. Então essas pulsões elas vão se manifestar de alguma forma. Às vezes também pelo xiste, às vezes é um sonho, às vezes é uma tendência, né, de comportamento, às vezes é o próprio corpo, é um sintoma, né, é uma dor, um- uma mancha na pele, certo? Tudo, tudo isso pode ser consequência dessa manifestação dessas pulsões, ou seja, desses processos sublimadores. Ele continua: por ora, podemos apenas dizer figurativamente que elas nos parecem mais refinadas e mais elevadas, mas a sua intensidade é abafada quando comparada com a da saciação das moções pulsionais grosseiras e primárias, aquilo que eu falei antes, né? Quando são essas pulsões muito mais primitivas, essas mais fortes, a coisa é mais complicada, né? Elas não abalam a nossa corporeidade, mas a fraqueza desse método reside em não ser universalmente aplicável e em só ser acessível a poucas pessoas. Justamente. Porque nem todo mundo, aliás, nem todo mundo pode produzir intelectualmente ou fazer arte toda hora, né? Ele pressupõe predisposições especiais e aptidões que não são precisamente frequentes em proporção eficaz, certo? E mesmo a esses poucos, ele não pode assegurar proteção plena contra o sofrimento. Ele não lhe cria uma armadura impenetrável contra as flechas do destino e costuma falhar quando o próprio corpo se torna a fonte do sofrimento. Aqui é um poema, viu, gente? Poema do Goethe novamente. Nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias bonitos. Não, aqui ele já falando, quando não existe uma predisposição especial que prescreva imperativamente a direção dos interesses vitais, o trabalho profissional comum, acessível a qualquer um, pode tomar o lugar que lhe foi indicado pelo sábio conselho de Voltaire. Não é possível apreciar de maneira suficiente, no limite de um exame sucinto, a importância do trabalho para a economia da libido. Nenhuma outra técnica de condução da vida liga tão fortemente o indivíduo à realidade quanto a ênfase no trabalho, que ao menos o insere com segurança em um aspecto da realidade à comunidade humana. A possibilidade de deslocar uma porção volumosa de componentes lignais, narciso e e agressivos. E aí ele continua, tá? Quem tem assim interesse aqui, ó, toda essa parte. Ele vai, eu vou ler aqui, né? Nenhuma outra técnica, né? Tá, tá, tá. A possibilidade de deslocar uma porção volumosa de componente libidinal narciso agressivo e mesmo erótico sobre o trabalho profissional e sobre as relações humanas ligadas a ele, empresta-lhe um valor que não fica atrás de seu caráter indispensável de afirmação e de justificativa de existência na sociedade. A atividade profissional proporciona uma satisfação especial quando é escolhida livremente, portanto, quando ela permite que lhe tornem utilizáveis, por meio de sublimação e inclinações que estejam presentes
moções pulsionais continuadas ou reforçadas constitucionalmente. E, no entanto, como caminho para a felicidade, o trabalho é pouco apreciado pelas pessoas. Não se ocorre a ele como a outras possibilidades de satisfação. A grande maioria dos seres humanos só trabalha obrigada pela necessidade, e dessa aversão natural dos seres humanos ao trabalho derivam os mais graves problemas sociais. Então, tem aqui explicação nessa questão do trabalho, né, para o Freud. Agora eu tenho que voltar lá para onde eu estava. Deixa eu ver onde é que ele estava lembrando aqui. E passou um pouquinho, onde a gente retorna. Freud continua. Se já nesse procedimento fica claro o propósito de nos tornarmos independentes do mundo exterior, na medida em que procuramos as nossas satisfações nos processos psíquicos internos, os mesmos traços aparecem mais fortemente nos, nos processos, mais fortemente no procedimento seguinte. Neste, a relação com a realidade torna-se ainda mais frouxa. A satisfação é obtida a partir de ilusões que reconhecemos como tais, sem nos deixarmos perturbar em nosso gozo pelo seu afastamento em relação à realidade. O campo de onde provém essas ilusões o é da vida da fantasia. Ele foi, naquela época, quando se consumou o desenvolvimento do senso de realidade e realitatis expressamente dispensado das exigências da prova da realidade, e permaneceu destinado ao cumprimento de desejos de difícil realização. Acima de tudo, entre as satisfações dessas fantasias, está o gozo de obra de arte, que por intermédio do artista torna-se acessível também àquele que não é ele mesmo o criador. Né? Então aí entra a questão das prazeres que o próprio ser humano acaba desenvolvendo, né, para suplantar essa constante tensão que existe entre o princípio da realidade e o princípio do prazer. E ele está falando que a obra de arte ela cumpre esse papel, né, a partir das fantasias, das ilusões, de sublimar determinadas, dizer assim, quantidades de energia pulsional, porque quando a gente fala aqui, gente, de economia pulsional, algumas pessoas não entendem o que é que economia tem a ver, além de ter uma linguagem retirada de uma ciência, né, de outra ciência, a psicanálise, o Freud, ele era, a gente fala, positivista, né, então aprendeu ciência no modo positivista do século XIX, algumas influências, né, das ciências exatas, né,
repercutem no pensamento de muitos desses autores dessa época, não só Freud não, tá? Muitos autores dessa época tinha esse movimento positivista porque era algo também muito popular nessa época, o positivismo, enquanto escola epistemológica, né, durou pelo menos uns 30 anos, 30 ou 40 anos na Europa. No Brasil durou mais, tá? No Brasil durou muito mais. E ainda há um pensamento positivista em muitas áreas, né, do ensino superior no Brasil, né? É, há uma compreensão que eu acho meio equivocada para algumas áreas de que fazer ciência necessariamente é fazer um método positivista, certo? É, de quantificação, tá? Tá muito lastreada na questão da quantificação, né? Quantificação, medição e algumas áreas não podem ser quantificáveis, né? Elas trabalham numa perspectiva às vezes qualitativa do que quantitativa, algumas usando os dois, né? Aí tem as questões do método, né? Então, você pegar um método epistemológico que é de um específico de uma área e querer aplicar em uma outra área, que às vezes com natureza e objeto de estudo completamente diferente, né, as coisas não vão bater. Chega um momento em que as coisas realmente não batem, porque o método epistemológico, né, está sendo aplicado aqui, retirando de uma área, querendo aplicar em outra, e às vezes essa coisa não dá certo. Mas voltando aqui para Freud, a questão da economia pulsional é justamente por causa dessa influência, né, no pensamento intelectual da Europa daquela época, né? A medicina era basicamente muito puxada e alavancada pelas descobertas científicas da física, né, da química. Então você vai ter um pouco desse linguajar no pensamento freudiano. Mas isso não quer dizer que o Freud não esteja preocupado com questões relativas a uma epistemologia que, que supere determinados padrões de cientificidade, certo? Em alguns momentos o Freud está muito mais para frente do que o positivismo, né? Porque não entra só o quantitativo, entra a questão qualitativa também na análise. Mas enfim, esse adendo que eu estava querendo dizer, porque às vezes fica uma incompreensão muito grande do trabalho epistemológico do Freud. Para quem tem interesse sobre isso, sobre a epistemologia da psicanálise, leia uma obra do Paul Laurent Assun. Ele tem uma obra Epistemologia da Psicanálise, né? É um livro extremamente importante para compreender essa compreensão de como o método epistêmico da psicanálise, como ela opera. Ela não opera necessariamente nem somente pelo âmbito do, do cientificismo positivista, quantitativo, mas ele opera também sobre outros aspectos epistemológicos, tá? E aí é que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem conhecimento, mas vale a pena ler, tá? Voltando.
Acima de tudo, entre as satisfações dessas fantasias está o gozo de obra de arte, é que eu já falei, né? Que é uma forma do ser humano sublimar essas energias pulsionais. E ele continua: aquele que é receptivo à influência da arte não sabe como avaliar suficientemente a importância dessa influência como fonte de prazer e como consolo para a vida. Rapaz, Schopenhauer aqui está muito forte, né? Schopenhauer dá essa importância à arte, tá? Eu acho que Kant menciona um pouco sobre a arte também, se eu não estou enganado. A Schopenhauer dava muito importante, né? Era uma forma de você abrandar um pouco esses instintos, né? E, no entanto, a suave narcose a qual a arte nos transporta, né, não fez mais do que produzir uma libertação passageira, olha aqui, das necessidades da vida e não é forte o suficiente para fazer esquecer a miséria real, de fato. Mas ela consegue, em alguns momentos, apaziguar esses conflitos. Por isso que eu acho que a arte seria uma das formas que eu vejo que poderia diminuir um pouco essas tensões sociais. Um negócio que é muito difícil fazer arte, principalmente no Brasil, na América Latina, fazer arte é extremamente difícil porque não há essa percepção, não há essa compreensão de que a arte ela tem uma função muito mais importante do que as pessoas, a maioria, imagina. Ela tem inclusive uma, aí eu estou falando por mim, tá? Uma função não somente estética, mas uma função terapêutica, né? Então, ela, ela, ela opera, né, de uma certa forma na nossa psique que ajudaria bastante para diminuir essas tensões, né? É claro que não vai acabar com todas as nossas demandas, né? Porque tem questões que realmente não é a arte que vai dar conta, né? A fome, a sede, né? A arte não vai resolver esses problemas. Mas estou dizendo que a arte tem um papel muito forte na socialização, né? Na sublimação de certos impulsos, impulsos destrutivos, inclusive, né? Você sublimar isso a partir da arte, né? É mais saudável, certo? Você, você pegar e ir para um cinema, né? Sentir esse processo catártico, né? Ir para um show de rock, né? Inclusive nós perdemos ontem o grande cantor, o grande artista que foi o Ozzy Osbourne, né? Antes dela, no outro dia, a Preta Gil, né? Filha do Gilberto Gil. Então, dois artistas que acho que compreendia muito bem essa utilidade da arte para o ser humano, né? Esses impulsos que são muito destruidores podem ser sublimados, né, muito bem pela arte, pela produção artística e pela o prazer de estar imerso dentro dessa energia, é, esses momentos de prazer, né, estético. Eu acho que também vale a pena. Mas é isso. De maneira mais enérgica e mais profunda, opera outro procedimento, né, que tem como único inimigo a realidade como sendo a fonte de todo sofrimento e com a qual não é possível viver, e por essa razão é preciso romper com todas as relações com ela. Se quisermos ser felizes em qualquer sentido que seja, o eremita das costas a esse mundo não quer ter nada a ver com ele,
mas podemos fazer mais, podemos querer recriá-lo, construir outro em seu lugar, no qual os traços mais intoleráveis estejam extintos e tenham sido substituídos por outros, mais afins ao nosso próprio desejo. Aquele que, em desesperada indignação, tomar esse caminho para a felicidade geralmente não alcançará nada. A realidade é muito forte para ele. Ele se tornará um delirante e, na maioria das vezes, não encontrará ninguém que o ajude na concretização do seu delírio. Mas diremos que cada um de nós se porta em algum ponto de maneira semelhante ao paranoico, que corrige, através de uma formação de desejo, um aspecto do mundo intolerável para ele e escreve esse delírio na realidade. O caso que pode reivindicar uma importância especial é o de que um número maior de pessoas empreenda conjuntamente a tentativa de criar para si uma garantia de felicidade e de uma proteção contra o sofrimento através de uma reconstrução delirante da realidade. Podemos caracterizar também as religiões da humanidade como um delírio de massa dessa ordem. É evidente que o delírio jamais é reconhecido por aquele que ainda o está compartilhando. Então, aqui a crítica a Freud, ou a crítica do Freud ao aspecto da religião. O Freud aqui fala sobre a questão das fontes de sublimação, né, fontes não, das maneiras de você sublimar, né, a realização, né, a produção, né, através do trabalho, né, a realização através da arte, a realização através das formas mais, vamos dizer assim, fantasiosas, né, a própria fantasia, a própria criação né, materialidade da fantasia, da arte, né? As formas de delírio, né? Também é uma forma que se opera nesse sentido da sublimação de determinados impulsos. Né? Inclusive aqui, ó, essa parte de delírio da realidade. Certo? O Lacan tem a tese de doutorado dele é um pouco falando sobre essa questão, né? E outro ponto aqui importante, aqui que determinadas formas de reconfiguração da realidade no, no aspecto mais interior, por exemplo, nos estados esquizofrênicos, é uma tentativa de reconstrução da realidade. Então, às vezes, a própria esquizofrenia é uma tentativa do sujeito de recriar a realidade, né, tentando superar esses conflitos. É por isso que depois o Deleuze e o Guattari vão propor a esquizoanálise. Essa esquizoanálise, que a gente, às vezes, a galera não entende, que isso é a radicalidade do método mais radical e tudo mais, só que a origem dessa compreensão, né, de uma reconstrução ou de uma forma de você resetar determinados processos, eles estão todos amparados aqui nessas teorias do Freud sobre a reconfiguração delirante da realidade. É claro que não vai ser a mesma coisa, porque aí Deleuze e Guattari já estão muito mais para frente em termos de descobertas e conhecimentos do mundo contemporâneo, está mais próximo do mundo nosso de hoje do que Freud ali no iniciozinho do século XX, né? Deleuze e Guattari vai escrever já lá para frente, depois da década de 60, 70, não sei. Freud está ainda lá nos anos 30, cara. Então, mas assim, essa questão da reconfiguração da realidade para superar determinadas dinâmicas do sofrimento, do princípio da realidade, do princípio do prazer, estão amparadas dentro dessas descobertas de Freud acerca da proteção contra o sofrimento, né?
da modulação, certo, interna do sujeito, a partir dessa dinâmica da tripartite da vida anímica, né, da psique humana. Para quê? Para reconstruir uma possibilidade. Então, a reconstrução de uma realidade mais, vamos dizer assim, mais sustentável. É como se o próprio psíquico desenvolvesse ali um mundo à parte para poder sobreviver a essa tensão do sofrimento, a qual, sem isso, ele não, ele desintegraria, né? Desintegração total, né? Embora a questão do ego fica aí um pouco abalada, porque esse a esquizofrenia já é uma ruptura com a realidade material, né? Com a realidade externa, essa que a gente vive. Então, é meio que uma reconstrução a partir dessa destruição, desse, dessa clivagem do ego, por exemplo. É por isso que não é. Eu tenho muitas reservas sobre a questão da esquizoanálise, porque ela não leva em consideração esse aspecto, entre outros, tá? Dessas modulações, porque às vezes essa reconfiguração da realidade ela pode vir com uns, uns instintos muito mais violentos, pode vir à tona, né? Isso é o que é a esquizofrenia, e aí é mais um risco ao outro, tá? Torna então uma fonte de sofrimento não só para aquele que tem a esquizofrenia, mas é uma fonte de sofrimento para os outros também, para os seus familiares e tudo mais. Então, é um pouco nessa crítica aí do pensamento de Deleuze e Guattari, que está lá expressa no Antiédipo. Inclusive, vale a pena ler. Ele continua aqui: não acredito que esteja completo esse inventário dos métodos através dos quais seres humanos esforçam-se por obter a felicidade e por manter distante o sofrimento. E também sei que o material permite outros arranjos. Um desses procedimentos eu ainda não mencionei. Não que eu o tivesse esquecido, mas porque ele ainda nos ocupará em outro contexto. E além disso, como seria possível esquecer justamente essa técnica da arte de viver? Ela se distingue pela mais notável reunião de traços característicos. Naturalmente, ela também procura alcançar independência em relação ao destino, como é melhor chamá-lo, e com esse propósito ela desloca a satisfação para processos anímicos internos, servindo-se para isso da capacidade de deslocamento da libido, mencionada anteriormente, mas ela não se afasta do mundo exterior. Ao contrário, agarra-se aos seus objetos e consegue a felicidade a partir de uma relação afetiva com eles. Nessa situação, ela também se satisfaz com a meta, por assim dizer, cansadamente resignada com a evitação do desprazer, mas antes passa por ela sem lhe dar atenção e atém-se firmemente ao anseio original pulsional por uma realização positiva da felicidade. Então, há uma aqui é da dinâmica do destino do pulsional, né? Da meta das pulsões sobre os objetos, né? E dessa tensão constante de sofrimento e prazer, dessa luta constante dessas forças, né? São forças criadoras, mas são forças destruidoras também. Instinto primário tentando alcançar a satisfação plena, e outras forças atuando de forma oposta para a não satisfação plena dessas energias. Talvez ela se aproxime mais dessa meta do que qualquer outro método. Então, ele está fazendo também um resumo aqui dos métodos, né, de tentativa de superar essas tensões através da arte, do trabalho, né, da parte química também.
E aí, talvez ela se aproxime mais dessa meta do que qualquer outro método. Estou me referindo naturalmente àquela orientação de vida que toma o amor como centro, que tem expectativa de que toda satisfação venha do fato de amar e de ser amado. Uma posição psíquica como essa é bem familiar a todos nós. Uma das formas de manifestação do amor, o amor sexual, proporcionou-nos a mais intensa das experiências e de uma satisfação de prazer arrebatadora, dando-nos assim um exemplo para o nosso anseio por felicidade. Nada mais natural do que insistirmos em procurar a felicidade, indo pelo mesmo caminho em que a encontramos primeiro. No entanto, o ponto fraco dessa técnica de vida, né, é bem claro, do contrário, não teria ocorrido em nenhum ser humano abandonar esse caminho para a felicidade por outro. Nunca estamos tão desprotegidos contra o sofrimento do que quando amamos. Nunca mais desamparadamente felizes do que quando perdemos o objeto amado ou o seu amor. Mas a técnica de vida fundada sobre o valor da felicidade e do amor não se esgota com isso. Há muito mais a dizer sobre esse assunto. Então, esse amor sexual, né, como uma satisfação desses impulsos, certo? Ninguém pode negar que seja. Eu vou parar por aqui. Ele já também vai entrar em outras questões e o vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente continua no próximo vídeo. Como eu falei, esse é um dos capítulos mais densos, mais importantes para a leitura do Mal-Estar na Civilização. Então, vale uma leitura mais pausada, mais tranquila, para que os aspectos fiquem bem claros, tá? Quem não entendeu, manda aí um comentário, manda uma pergunta, ou então manda lá no grupo, no Gap Filosófico, lá os grupos que, que eu administro também, certo? Ah, o grupo de estudo Filosofia e Arqueologia do Sofrimento Humano, o Psicocinética, e tem um grupo também do Byung-Chul Han, mas pode mandar pergunta para qualquer um desses grupos. Quem não tem acesso a esses grupos, entre em contato comigo, tá? Pode mandar um e-mail e eu respondo. Ou então manda aqui mesmo no canal, que eu acho que fica mais visível. Posso depois entrar em contato e responder, certo? Ou quem quiser também, acho até melhor entrar no grupo. Tem lá meu Instagram, Psicocinética, tá? Tem um TikTok agora também, tá? Antes que termine, faz aquele processo básico, certo? Façam as inscrições, façam os likes, os comentários, porque assim ajuda o trabalho, tá bom? Abraço a todos.